Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre como eu comecei a programar. Na época que eu comecei a aprender desenvolvimento web, isso há 15 anos atrás, por volta do ano de 2003, as páginas eram muito mais simples do que agora. Saber HTML puro, sem CSS, JavaScript, já era o suficiente para poder prestar serviço de criação de páginas. Nessa época eu fiz um curso de web design que ensinava Dreamweaver, Fireworks, HTML, PHP, SQL, o básico de JavaScript, e foi assim que eu comecei a trabalhar na área, pegando alguns projetos como freelancer. Na época eu já era programador, já programava em Visual Basic 6 com banco de dados Access, coisa básica mesmo, mas nessa época eu cheguei a desenvolver um software em Visual Basic que centralizava o acesso a muitas emissoras de rádio e TV que online que tinham na época, chamavam de Web TV, na época eram chamadas dessa forma. E os sites como o YouTube, para você ter uma ideia, ainda não existia, o YouTube não existia, e quase todo mundo utilizava a internet discada no Brasil. Banda larga ainda era uma coisa muito rara e cara. Na época o Orkut era a rede social do momento, transmissão de áudio e vídeo era uma coisa que estava começando a ganhar força. E eu publiquei esse software em sites de download, como o Super Download, que era um site que tinha na época, não sei se ainda existe. Divulguei no Orkut, que era a rede da época, rede social. Nessa época eu já tinha um site pessoal, coisa que poucos tinham. E anos depois eu fui para a faculdade, fiz análise de sistemas, aprendi Java, JavaScript, já sabia um pouco, aprendi mais. Ajax, jQuery, desenvolvimento para Android nativo. Mesmo assim, às vezes eu sentia que faltava alguma coisa e queria desenvolver aplicativos, começar a desenvolver aplicativos para celular, aplicativos de multiplataforma, como se chama hoje, não sabia por onde começar e o conhecimento da faculdade deveria contemplar isso. O Android e o iPhone já tinham, até essa época que eu estou falando agora, já tinham dominado o mercado. Essa época já é um pouco depois da época que eu falei de antes do aplicativo de televisão. Então, o Android e o iPhone já tinham dominado o mercado, mas parecia que isso não se encaixava no ambiente do que era ensinado na faculdade. Até hoje eu vejo que muita faculdade ainda é assim. Mas nessa época que eu estava estudando, ainda tinha faculdade ensinando J2ME, que é o Java Mobile, aqueles jogos antigos em Java, que tinham celulares antigos, anteriores ao Android e anteriores a outros sistemas que vieram antes também. E ensinavam, quando eu estudei, ensinava na faculdade, para você ter uma ideia, ensinava JavaFX. Um tempo anterior chegava a ensinar Flash, coisa que já estava saindo do mercado na época. E o JavaFX acredito que nunca tenha nem entrado no mercado. Meu interesse por desenvolvimento vinha diminuindo aos poucos, e enquanto aumentava o interesse por empreendedorismo, startup, negócios online, eu vi o surgimento e o crescimento exponencial de alguns negócios online como Instagram, Airbnb, Facebook, Uber, Google, em épocas diferentes, óbvio, disrupção de mercados. Foi quando eu comecei a procurar materiais em inglês, acessar sites americanos e ver o que as faculdades americanas ensinavam. Foi quando eu descobri que eu não sabia praticamente nada, né, nessa época. Foi foi um curso que inicialmente eu pensava que era um curso de empreendedorismo, mas depois eu descobri que tinha algumas coisas de empreendedorismo para startup, mas o curso era um curso mesmo de programação. Só que o conteúdo foi tão interessante na época que eu fiz que eu continuei seguindo e voltei a ter interesse por essa área. Era um curso online gratuito ministrado pela Universidade de Stanford, chamada Startup Engineering. Não tem, há muito tempo que não teve mais nenhuma turma desse curso, mas foi um dos melhores cursos que eu já fiz, mesmo sendo online e gratuito. Foi nesse curso que eu tive contato com conceitos como desenvolvimento full stack, que na época eu não sabia do que se tratava e isso era pouco falado entre os desenvolvedores. É, conheci conceitos básicos de DevOps, conheci as TechMin, MongoDB, Express, Angular, Node. Tive contato com os frameworks.
conheci o Bootstrap, Express, não, o Bootstrap eu já conheci um pouco antes. Eu conheci o Express, o MongoDB, conheci e aprendi a usar de forma básica, que era um curso introdutório para todos esses assuntos, mas eu aprendi a usar serviços de cloud computing, como o Amazon AWS EC2, aprendi a usar o Heroku, conheci o Node.js, que eu nem sabia que era possível desenvolver utilizando JavaScript para servidor, e quando a primeira vez que eu ouvi falar, que eu ouvi alguém falar que JavaScript estava ganhando espaço no servidor, eu pensei que a pessoa estava falando de servlets, de Java, de JSP. Depois que eu vi que eu estava completamente errado. Eu conheci frameworks multiplataforma como Ionic, PhoneGap, Cordova. Foi quando eu percebi que as faculdades brasileiras tinham literalmente parado no tempo. Não sei se ainda estão assim, acredito que grande parte delas estejam. Foi como se eu tivesse viajado para 5 anos no futuro, em relação aos mercados americano e brasileiro, comparando dessa. E só agora algumas coisas eu vejo que dos últimos 3 ou 4 anos para cá, então só agora que eu vejo desses últimos 3 anos, livros traduzidos sendo lançados no mercado brasileiro, falando desses assuntos, apresentando essas tecnologias e conceitos que as faculdades americanas já ensinavam antes de 2013. E eles, de pouco tempo para cá, eles vêm vindo para o Brasil como novidade. Alguns têm livro que chegou a 1 ano, a 2 anos, a 3 anos atrás, o que foi o primeiro livro de algum desses assuntos, para você ter uma ideia de como, na área de livros impressos, pelo menos, como isso ficou bastante atrasado. React, por exemplo, até hoje eu só vi um livro impresso, é, produzido, um livro impresso em português sobre React, para você ter uma ideia. Angular, há pouco tempo atrás, tinha alguns poucos e estavam desatualizados. Estavam falando sobre o Angular, sobre a primeira versão do Angular. E já chegaram no mercado brasileiro desatualizados, porque já tinham sido lançadas as novas versões. E no Brasil ainda estavam publicando o livro do Angular 1. Então, e foi isso que me inspirou, essas tecnologias que eu aprendi com esse curso e com outras fontes que eu fui apresentado. Foi isso que me inspirou a fazer uma série de vídeos e de cursos online ensinando aquilo que a faculdade não te ensinou. Se você é estudante, provavelmente muita coisa você vai aprender fora, ou em curso online. Hoje o mercado brasileiro já cresceu bastante de fora de faculdade. Você encontra em cursos online, livros e muita informação na internet você consegue encontrar hoje com uma certa facilidade que nessa época esse curso que eu falei, Startup Engineer da Universidade de Stanford, se eu não me engano, era de 2003, 2013, corrigindo. E tô lendo aqui algumas referências, tá? Por isso que eu olho para baixo. Fiz várias anotações sobre essas informações para não esquecer, não deixar de passar nada. Então, foi assim que eu aprendi grande parte. Lógico, tudo foi introdução, mas eu aprendi os conceitos básicos de Node.js, me aprofundei um pouco mais me aprofundei um pouco mais no Bootstrap, no JavaScript mesmo, até Linux, propriamente dito, eu aprendi mais sobre servidores Linux. Conheci o Heroku, que é uma plataforma onde você pode hospedar aplicações em Node.js, entre outras linguagens. E muitas dessas coisas aprendi a criar aplicativos multiplataforma, não nesse curso, mas com recomendação do PhoneGap, do Cordova, que são frameworks para você desenvolver aplicativos mobile. E teve até um livro antigo aqui, vou mostrar aqui o primeiro livro que eu li sobre desenvolvimento de aplicativos multiplataforma. Na época eu nem sabia que isso existia, que foi esse livro aqui, Mobile Game Jam, um livro brasileiro, escrito por brasileiros, e ele fala sobre criação de jogos móveis multiplataforma. Foi com esse livro aqui que eu aprendi a dar os primeiros passos com PhoneGap e Cordova. Aí eu soube que era possível, utilizando HTML, JavaScript e CSS,
desenvolver aplicativos multiplataforma que rodariam em todos os sistemas. Antes disso, o conhecimento que eu tinha era somente de o JavaScript nativo, o que ensinaria um livro como esse. Também utilizei para estudar e também o de iPhone. Um livro como esse livro aqui foi que eu estudei na época. Isso aqui eu nem dei muita continuidade no desenvolvimento para iPhone. Logo depois eu fui para Android, depois do Android eu decidi focar no desenvolvimento multiplataforma. E aí depois, mais recentemente, eu fui aprender outras coisas como Ionic e o React Native, que é o que eu prefiro utilizar agora, só que nessa época ainda não existia. Pelo menos React Native não existia e o Ionic eu não conhecia. Acho que não existia também. E era tinha algumas soluções, o próprio Java FX, que era péssimo, muito pesado demais, mas era uma solução acho que nem funcionava tão bem assim. Então o que funcionava melhor era o PhoneGap e o Cordova, que são a mesma coisa. PhoneGap, Cordova. Mas tinha alguns outros, tinha umas soluções proprietárias aí. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo eu quis mostrar para você como que eu comecei a programar e como que eu tive durante algum tempo perdi interesse por essa área e como eu recuperei esse interesse e como eu aprendi a dar os primeiros passos, como eu dei os primeiros passos para aprender programação full stack utilizando o JavaScript e desenvolvimento de aplicativos multiplataforma. Então, e contei a história antiga de como eu desenvolvi aquela aplicação lá utilizando Visual Basic para fazer uma espécie de índice de serviços de TV e de rádio online e como eu aprendi PHP e MySQL, comecei a fazer os primeiros serviços aí e como freelancer de desenvolvimento de software para web e de depois lógico, no caminho tem algumas linguagens que eu aprendi que eu não citei aqui, como o próprio Pascal lá antigo da faculdade, o C, C++, que não me aprofundei tanto nessa, me aprofundei mais no PHP e um pouco depois no JavaScript, Ajax para desenvolvimento e também fiz muito site em WordPress na época, também fiz antes do WordPress, fiz muito site em HTML puro. Mais tarde, isso no início, né? Quando sites eram feitos assim, HTML puro, depois HTML com CSS, depois HTML, CSS, JavaScript, PHP, para coisas mais complexas do que uma página estática. E eu aprendi um pouco de Flash, mas nem cheguei a usar muito Flash. E o WordPress para gerenciamento de conteúdo para site. E depois disso que eu fui começar a ter o interesse no desenvolvimento de dispositivos móveis. Comecei estudando para iPhone e para Android com aqueles livros que eu já te mostrei aqui. E depois eu vi que parecia fazer mais sentido desenvolver uma única vez, que foi eu descobri isso com aquele livro do Cordova e também com o curso Startup Engineering, esse curso gratuito que eu falei da Universidade de Stanford, que não existe, ainda tem algum conteúdo, se você pesquisar na internet você acha os PDFs, os papers, os conteúdos, só que ele está desatualizado, você não está fazendo o curso mesmo, não tem o suporte lá dos autores, nem nada disso. Muita coisa já ficou para trás. Na época desse curso não existia React, não existia React Native, Angular já tinha, Ionic já, não sei se tinha Ionic, Cordova já tinha, PhoneGap já tinha, Bootstrap. Então, então é isso, pessoal. Essa foi a fonte de conhecimento que me introduziu nessa área. E depois, lógico, que depois eu tive que estudar muito mais, ler muito mais livros, fazer muito mais cursos, praticar muito mais para poder aprender outras coisas. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no meu canal clicando aqui em algum lugar por aqui em se inscrever, clique aqui para ativar o sininho para marcar as notificações para você ficar sabendo quando tiver novos vídeos publicados. E vejo você no próximo vídeo. Tchau, pessoal.
Finalizar aqui.